episódio de hoje do podcast Ana Ruth Entrevista, nós vamos contar uma história e vamos desvendar um mundo, quem sabe, para você completamente novo, o mundo do exorcismo. Hoje, ele é um dos poucos padres, sacerdotes autorizados a praticar o exorcismo no Nordeste. O Ana Ruth Entrevista de hoje vai contar a história e vai conversar de forma muito franca, muito transparente sobre religião, sobre vocação, sobre exorcismo, sobre a atividade que ele teve muito próxima com o hoje santo, o Papa João Paulo II. Eu tenho a alegria de receber aqui o cônego José Mário de Medeiros, 81 anos de idade, caicoense, nascido nas terras do Seridó, 53 anos de sacerdócio. Desses, há 20 anos, ele começou esse trabalho de exorcista. Monsenhor José Mário de Medeiros, seja muito bem-vindo ao podcast Ana Ruth Entrevista. É uma honra recebê-lo aqui. Ana Ruth, a honra muito maior é minha. Temos o mesmo sangue, nascemos sobre as pedras de Caicó e eu tive o prazer, a honra de abençoar seu casamento, de um casal feliz que mostra a toda a cidade de Natal e ao mundo como é bonito o amor, como é bonito ser bem casada, que é o seu caso, além da jornalista top que você é. Muito obrigada, Monsenhor. Nossa entrevista de hoje vai discorrer sobre vários assuntos e eu queria começar falando sobre exorcismo. O senhor, eu dizia na abertura dessa nossa conversa, o senhor é um dos poucos sacerdotes no Nordeste que tem autorização do Vaticano para ser exorcista. Mas, antes de qualquer coisa, o que é o exorcismo, Monsenhor? O exorcismo, o Evangelho mostra E como tudo, as pessoas têm muitas dúvidas e há muitas pessoas que dizem, todo mundo diz o que quer. Para mim, o diabo não existe. Coitado, é um inocente demais. Então, eu não acredito nisso. É um direito de não acreditar. Você não tem nem a obrigação de acreditar que você existe. Se você começar a duvidar, todo mundo tem que respeitar. Então, está na Bíblia. Em qualquer Bíblia, a Bíblia é uma só, a preocupação de Jesus com as pessoas que estavam endemoniadas, que estavam possuídas pelo demônio. Isto é, você não se autorrege. Alguém a quem nós damos o nome de diabo ou de Satanás, assuma a sua personalidade. Não é apenas uma doença psicológica, uma doença psíquica ou uma patologia de desequilíbrio emocional. Isso existe, né? Pessoas que perdem o equilíbrio na vida e não se conduzem mais, mas não necessariamente que o demônio tomou conta dessa pessoa. Mas quando eu vim para o Brasil, quando eu voltei depois de 5 anos na Bélgica, aí eu era bem jovem. Aí eu via muita gente com história de demônio, de diabo, trabalhos, muita macumba. Se a gente vai à Bahia ou ao Rio de Janeiro, é tudo com superstição, muita coisa. E eu pensava, o brasileiro é muito propenso a isso. O brasileiro facilmente se impressiona. Mas quando eu comecei, depois que Dom Heitor de Araújo Salles me nomeou exorcista, eu quebrei a cara. Eu cheguei a ver que não é não. O diabo trabalha, e como disse o Papa Francisco agora, nunca o diabo trabalhou tanto no mundo quanto agora. E quem se enganar pensando que ele não age, cuide-se, porque o diabo não tira férias. Agora, Monsenhor, é uma fraqueza da pessoa que se vê, vou usar o termo que o senhor usou há pouco, tomada por algo aparentemente maior do que ela? Eu nem saberia responder isso, no sentido que pessoas de personalidade muito forte, de repente, se tornam possuídas e
Você já viu uma pessoa possuída? Não. Não, não, né? Pois é bom que você veja um dia. Quer dizer, a pessoa tem todo um outro comportamento. Se você for ser possuída, que Deus nos livre, você está conversando com sua simpatia, seu sorriso, sua inteligência, tudo que você é, e de repente você diz, eu vou quebrar sua cara comigo. Eu vou quebrar sua cara, e você pula daí ou sai andando aqui como uma cobra. Isso, muita gente na Igreja do Bom Jesus já viu. Na hora de exorcismo, a pessoa muda totalmente de comportamento. Eu já fui escarrado na cara. Eu já fui mordido no meu pé. Eu estava fazendo exorcismo e um homem possesso chegou, largou a dentada e eu gritei na hora, ele está me mordendo. Então, é uma coisa impressionante e é uma coisa muito escabrosa. Você já chegou a ver o filme O Exorcista? Já vi, sim. Pois é aquilo. Agora, Monsenhor José Mário, e o senhor atua como exorcista a partir da oração, é isso? Como é que acontece? Eu queria que o senhor relatasse exatamente como é ser exorcista. E detalhe, é uma sessão única? As pessoas lhe procuram? Ou o senhor tem essa percepção de alguém? Como é que acontece? Primeiro, normalmente, da primeira vez, a gente consegue retirar. Agora, nesse momento, porque eu sou diabético, eu tenho uma diabetes muito alta, eu não posso fazer jejum, porque o exorcista tem que fazer muita oração e muito jejum. Jesus diz, há espíritos maus que só se retiram com muita oração e jejum. Pronto. As pessoas me procuram dizendo que querem um exorcismo. E eu tenho que primeiro fazer o que diz o livro. Olhe, não será um problema psicológico, não será que a pessoa está desequilibrado emocionalmente, depois de uma separação no casamento, depois que perdeu também um grande amigo ou amiga. Há muitas coisas que acontecem e que não são necessariamente nada com o diabo no meio. São casos de esquizofrenia, dupla personalidade, pessoas bipolares que têm uma conduta muda. Chega uma mãe e diz, esse meu filho tem dia que é assim, assim, e no outro dia ele vira uma fera dentro de casa e só pode ser o diabo. Não, não, minha senhora. Esse menino pode ter bipolaridade, e que não é culpa dele. Um dia ele é eufórico e tal, no outro dia ele diz palavras horrorosas com a senhora. Então, há muitas doenças psíquicas que não são possessões, que não são passíveis de exorcismo. Agora você pode perguntar, como é que você, padre, o senhor diferencia, exatamente, o senhor diferencia aquela pessoa que precisa do exorcismo de alguém que está doente? Pronto. Que está psicologicamente doente, muito doente. Por exemplo, cada exorcista tem uma maneira de identificar se tem uma possessão. Eu vou dar para vocês um exemplo. O meu caso, eu não respondo por outro. Quando eu começo a oração de exorcismo, se eu começar a bocejar, que eu não consigo rezar, aí eu não tenho dúvida. O diabo está aqui nele. No meu caso, eu só identifico depois que eu começo a oração. E, normalmente, para não impressionar a pessoa, eu não começo em português, porque a pessoa está entendendo. Pode ficar sugestionada, pode ficar pensando que está mesmo com o diabo. Então, normalmente, eu começo
com oração em latim que ele não entende. Eu começo, acciones nossas quesmus domini aspirando previ advent prosecere, ut cuncta nos oratio aut simpliciper per te scepta finiat per Christum Domini nosso. E a pessoa está ouvindo, mas não está sabendo que eu estou fazendo o exorcismo. Aí, depois de eu ter certeza, aí não vou perder tempo. Eu vou fazer o exorcismo sabendo que não é apenas uma doença psicológica, caso patológico, né? Bom, senhor José Mário, a gente vem observando muitas pessoas depressivas e pessoas que atentam contra a sua própria vida a partir da depressão. A depressão, ela precisa, a pessoa que está deprimida ou que sofre da depressão, ela precisa ser exorcizada? Não, porque desculpem, a depressão é uma doença mesmo. A depressão é um desequilíbrio cerebral, né? A pessoa não tem culpa, é uma doença. E é tanto que, uma vez que se constata que alguém está com depressão, sabendo que depressão atinge o psíquico, o físico, o psíquico e o espiritual, tem que ter tratamento adequado para as três coisas. E, normalmente, o depressivo não quer tomar remédio. Então, é terrível. Sem essas três conjunções, o depressivo não consegue sair da depressão. Agora, uma tristeza profunda, as pessoas confundem facilmente que é uma depressão. Não é. Uma tristeza é um período acontece no seu temperamento. Nem todos os dias são bons. E a pessoa que acumula as experiências negativas se torna uma pessoa melancólica e triste e vivencia a tristeza. Cuidado. Agora, se ela for depressiva, é coisa séria. Olha, nunca houve tanto suicídio em Natal como agora. E jovens que se mutilam, se cortam com gilete. Muitos. O senhor José Mário, o senhor abraçou esse trabalho, dessa atuação de exorcista há 2 décadas. E tem aumentado. Afora essas sessões que o senhor realiza, o senhor já se deparou com situação de que está, por exemplo, andando na rua, ou celebrando uma missa, ou numa reunião, e de repente o senhor se depara com alguém e sente que aquela pessoa precisa ser exorcizada. Isso já aconteceu? Já. Eu, por exemplo, hoje em dia, quando eu entro numa sala, eu vejo uma reunião aqui na Band, e no meio tem uma pessoa que eu tenho certeza na hora que ela é mais do diabo do que de Deus. Isso aqui eu sinto. Sem a pessoa dizer nada contra mim, nem contra Deus, há um fluido, uma coisa que vem, a gente diz, não é uma cara de tristeza ou de depressão, não. É uma pessoa que a gente sente que, cuidado, aquela pessoa, ela não está bem de jeito nenhum, porque ela não é de Deus. E aí, o que é que o senhor faz num caso desse? O senhor reza silenciosamente, chama a pessoa para uma conversa reservada? Não, às vezes eu estou parada e mentalmente eu faço uma oração, mas normalmente essa pessoa não quer nada com religião, não quer nada com Deus, não entra numa igreja para uma missa, que a pessoa começa a achar bom, né? Mas não penso que é uma coisa muito distante, não. Entre Natal e Macaíba, há uma granja onde 2 vezes por semana há culto a Satanás. E muita gente boa vai para lá e faz oferta do próprio sangue para que você poder obter de Satanás tudo que você quer fazer de mal contra alguém. Porque, Ana Ruth, nós somos cercados por muita gente
que morre de inveja da gente, que só tem uma alegria, ver a gente na pior. O senhor José Mário, o senhor realiza sessões, e aí eu não sei, sessões todo mês. Todo primeiro Lá, domingo. Primeiro domingo no Eremitério, não é A isso? partir das 2 horas. Como acontece isso? Eu queria que o senhor relatasse um pouco da sua experiência, dessa experiência de 2 décadas nessas sessões coletivas, e aí me permita se o termo correto é esse É, mesmo. é. Eu não queria responder isso, não. Eu quero que você vá no primeiro domingo lá. Olha, eu tenho 2 médicas, eu tenho muitas médicas amigas, mas 2 amigas médicas que me querem muito bem. E todas 2 me disseram, mas Padre Zé Mário, a gente gosta tanto de você, a gente acha que você é um homem muito inteligente, que você é isso, que é aquilo, você que tem 13 anos na Europa, que tem diplomas de 2 grandes universidades, já fez até mestrado e doutorado, e o senhor agora se presta a esse negócio, negócio de demônio, negócio de exorcismo. Eu fui de. Porque antes até eu duvidava, mas hoje eu tenho certeza. Aí elas foram para um dia lá, As 2. as 2. E são 2 médicas de muito nome em Natal. Aí, quando eu comecei tudo, de repente entrou uma mocinha muito bela, de 16 anos. Aí, quando ela entrou, elas 2 estavam lá. Uma foi até professora da outra. Uhum. Aí começou. Você que é amigo do cara da cruz, um fracassado, ele veio para o mundo, ele veio ao mundo para trazer a paz. Sabe o que é que tem hoje? Cada dia tem mais guerra. Ele veio ao mundo para trazer saúde. Nunca houve tantas doenças no mundo como hoje. O cara que morreu na cruz é um fracassado. Aí dizia muita coisa contra Jesus. Aí, Essa mocinha de 16 anos. aí subiu o altar, deu uma cuspida na minha cara. Aí eu tenho um grupo de senhoras que são intercessoras. E elas começaram a fazer uma oração. Aí ela se jogou na frente do altar. 4 homens, inclusive um que me trouxe aqui, não acreditava muito, não. Não segurava essa moça. Aí ela começou a berrar, aí disseram, vamos levar imediatamente para o pronto-socorro, vamos levar para o Valfredo. Aí essas médicas disseram, ei, gente, isso aqui não é caso de levar para o hospital, não. Elas que duvidaram a vida inteira. Parecia que eu era um charlatão. Elas me queriam muito bem e querem, mas me diziam mais ou menos que você virou um charlatão. Eu disse, primeiro, eu nunca recebi 1 centavo de nenhum exorcismo que eu fiz. Aí eu comecei o exorcismo, já estava sem ar. Comecei o exorcismo, E quando ela dava um chute, os 4 homens caíam. 4 homens não seguravam essa moça. Aí chegou a hora de eu vir celebrar na Capela do Campos. Aí eu disse, olha, eu não consegui tirar, mas eu vou daqui até Natal fazendo oração dentro do carro. E fiquem aqui orando. Aí eu fui embora. Assim que terminou a missa, eu procurei saber notícia. Aí todo mundo disse que uns 15 a 20 minutos depois que eu saí, ela se levantou do chão, sorriu para todo mundo e disse, o que é que está acontecendo que tem tanta gente aqui em torno de mim? Ela não sabia nada, nada. E as 2 médicas ficaram impressionadas e elas me disseram,
nós nunca mais tivemos coragem de dizer, nem por brincadeira, o que a gente pensava. Agora, Monsenhor, é uma missão árdua. Demais. A gente até ridicularizado. O senhor chega a se arrepender de ter enveredado por, por esse caminho do exorcismo, no sentido de se colocado como voluntário? Hum. O senhor chega a se arrepender disso ou não? Não, eu não chego porque eu tive uma formação muito severa. E se é uma coisa que o bispo anda a fazer, eu não questiono. Mas agora, eu passei 60 dias com os dedos dos 10 pés, os 10 dedos dos pés, queimando, queimando, queimando. Eu fui a 12 médicos em Natal. 12. E ninguém descobriu o que era. Eu não conseguia dormir. Colocava meus pés numa bacia com chá de... aquela coisa que acalma muito. Camomila. Camomila. Não servia de nada. Fiquei usando uma pomada, custava R$ 300 o tubo, não servia de nada. E quando foi com 60 dias, não dormia. Eu perdi 7 quilos. Quando foi com 60 dias, eu fiz uma oração muito séria. Eu disse, Jesus, ou o Senhor me cura, ou eu não sei o que vai acontecer. Porque eu estou indo a tudo que é médico. Nenhum médico descobre o que é isso. Eu rezei à noite, quando foi no outro dia, entre 3 e 4 horas da tarde, passou tudo até hoje. Aí depois, os próprios médicos vieram me dizer, o senhor sabe que é muito querido pelo Satanás, né? Ele é muito revoltado que o senhor vive perseguindo. Isso, do ponto de vista da medicina, não tem explicação. Não tem, né? E vocês sabem, eu vou contar agora da Band, o livramento que eu tive no Chile. Você soube disso? Não. Não, conta aí pra gente que eu já fiquei curiosa. É. E você querendo ver, vá para seu... O Google, O Google, Dr. Google doutor mostra. Google, É, é o quê? você procure. Padre assassinado no altar da Catedral do Chile, que você vai ver o que aconteceu. Eu vou resumir. Eu preguei um retiro, isso aqui é a coisa mais séria. Claro. Eu preguei um retiro em Campos de Jordão. Campos do Jordão, São Paulo. No último dia do retiro, para irmãs idosas, eu observei na hora do almoço que tinha uma irmã jovem, com a cara muito preocupada. O que eu vou contar a vocês agora e a todos aqueles que nos acompanham nesse momento é para você pensar, porque até para mim veio confirmar tudo que eu faço, que não sou eu que faço, quem faz é Deus. Eu fui pregar um retiro em Campo de Jordão. Preguei a semana todinha. No último dia, eu vi uma irmã, na hora do almoço, com a cara de quem estava tensa, preocupada. Eu ensinei psicologia na universidade, 28 anos. Quando terminou o almoço, eu disse, oi, irmã, vem cá. A senhora está tensa, o que é que está acontecendo? Ela disse, é que o senhor terminou o retiro hoje e nós não temos dinheiro para pagar o senhor. Eu disse, mas pagar o quê? O senhor não tem um cachê onde o senhor vai pregar? Eu digo, tenho, mas deixo de ter. Eu não vim bater aqui, as senhoras não pagaram o meu bilhete aéreo? Pagamos. As senhoras não estão dando de comer a mim durante 8 dias? Estamos. Pronto. Não já estou com a passagem de volta? Mas não, o senhor é profissional do que o senhor faz. E a gente está vendo que não tem dinheiro para pagar. Aí eu fiz, irmã, diga para a sua superiora que ela não me deve nada. Aí ela depois voltou e me disse, olhe, o senhor conhece o Chile?
Hoje eu já fui ao Chile 4 vezes, mas a essa altura eu não conhecia, porque tem um grande empresário aqui em Campos de Jordão que vive insistindo para a nossa madre ir a Santiago de Compostela, a Santiago. E ela não aceita. Ela vai perguntar a ele se ele dá para o senhor. O senhor vai? Eu digo, vou. O senhor não vai gastar nada, vai ficar no melhor hotel de Santiago, não vai pagar nada, nem voo, nem hospedagem, nem nada. Ela disse, eu quero. Aí ela foi falar com o homem disse, já vou tirar a passagem no nome dele. Aí eu telefonei para meu irmão, aqui em Natal, disse, arranja um padre para celebrar as 5 missas que eu tenho aí no domingo, que eu vou a Santiago. Aí, no dia seguinte, embarquei, cheguei lá meio-dia. Em Santiago. Santiago. Aí, o rapaz lá do balcão, no saguão do hotel, disse, o senhor quer ficar em que andar ou em que apartamento? Eu disse, por quê? Disse, até 11 horas, todos os apartamentos estavam ocupados. É um grande congresso aqui em Santiago, neste hotel e no outro. O senhor escolhe. Eu disse, não, o que você me der tá bom. Ele me botou no 10º andar, eu tomei banho e fui para a catedral, para conhecer a catedral. Padre, onde chega, quer conhecer catedral e museu. Os mais novos querem conhecer o shopping, mas os da minha geração são assim. Quando eu cheguei à catedral, fiquei de joelho rezando e um rapazinho veio acender as velas. Eu perguntei o óbvio, vai ter missa? O rapazinho disse, vai. Eu disse, eu posso concelebrar? Eles podem. Eles disse, pergunta ao padre. Aí ele foi acendendo a vela. Na 5ª vela que ele acendeu, eu senti uma voz dentro de mim. Não fique para essa missa. Não fique. Eu achei uma coisa muito estranha. Uma voz que vem dizer, é um padre que não fique para uma missa. Mas aí eu pensei na hora, amanhã é a grande missa do cardeal e dos bispos e os padres e os diáconos, amanhã às 10 horas, que era o dia de São Tiago, padroeiro da cidade, padroeiro do Chile. Não, padroeiro da cidade do Chile, a de Santiago. Santiago. Porque a padroeira do país todo, do Chile, Nossa Senhora do Carmo. Aí eu saí, entrei até num café ao lado da igreja, o café chamado Café com Piernas. Umas moças muito bonitas passando o café por debaixo das pernas para servir os clientes. E eu tomei o café, fui para o hotel. Na hora que eu entro no hotel, eu entro no meu quarto, ligo a televisão para ver as notícias. Acaba de ser assassinado com 17 peixeiradas o padre fulano de tal, no altar, foi degolado, e o demônio disse para toda a igreja ouvir, e se o outro estivesse aqui, eu mataria. Se vocês tiverem qualquer dúvida, liga o Google, que vocês vão ver até a placa que ficou lá. Pois o cara entrou, deu 17 facadas e depois degolou o padre. O altar ficou todo coberto de sangue. E ele disse, e se o outro, ninguém sabia nem que eu era padre. Eu estava vestido como os meninos aqui na televisão. Monsenhor José Mário, o que foi que o senhor pensou na hora? Comigo? Quando o senhor viu isso e percebeu o livramento que havia vivido. Foi, mas eu fiquei tão impressionado que eu nem agradeci a Deus, fui muito ingrato, que o livramento. Eu só pensava no colega padre, Claro. que eu não cheguei nem a ver, porque eu saí antes dele entrar no altar. O senhor iria concelebrar com ele. Aí ele foi e disse, eu sou da parte de Satanás. Já matei 5 padres na minha vida, você é o 6º. E se o outro... Só podia ser Satanás. Como é que ele sabia que tinha outro padre na igreja? Esse mundo que a gente vive de tantas
tentações, de tantas provações, de pessoas se digladiando, de uma guerra tão exposta nos núcleos familiares, entre os amigos ou os falsos amigos, entre nações, entre líderes. O que está faltando no mundo, na visão, no olhar do cônego e exorcista José O que Mário está de faltando no Medeiros? mundo, a única falta que existe no mundo é Deus. As pessoas já aposentaram Deus. Deus, hoje, na hora que alguém começa a ganhar muito dinheiro, é bom ganhar dinheiro. Mas na hora que começa a ganhar muito dinheiro, ninguém entra mais numa igreja. Vá à festa da apresentação. A catedral cheia de pessoas com a havaiana, com a roupa bem humilde. Os doutores de Natal não estão na catedral, não. Pode olhar, isso eu digo respeitando todo mundo, mas começou a ganhar muito dinheiro, ninguém precisa mais de Deus, não. Precisa mais, não. Deus é para algum idoso, alguma velhinha piedosa e alguma criança inocente. Porque até o Natal, os pais fazem tudo para que os filhos saibam que é Papai Noel que dá tudo. Ô, senhor José Mário, antes da gente terminar, eu queria também comentar com o senhor, que o senhor comentasse conosco sobre uma passagem importante da vida do senhor, julgo eu, que foi a convivência que o senhor teve com, hoje, uma pessoa que é santa, o Papa João Paulo II. O senhor esteve com ele, não uma, não duas vezes, mas 5 vezes. 5 anos. 5 anos, aliás, 5 anos diariamente. Primeiro, como é conviver com alguém que o senhor hoje sabe que ele se tornou santo? E qual é a grande lembrança que o senhor tem do Papa? Não, pior que não é hoje que eu sei que ele é santo, não. Eu já tinha certeza absoluta. Quando convivia com ele. Eu já tinha certeza. Esse homem, na hora que morrer, é como em Roma. Na hora que ele morreu, todo mundo dizia santo ou súbito, santo imediatamente. É para ele ser canonizado. O povo, os romanos e os turistas e peregrinos, em coro gritavam santo súbito, santo imediatamente, porque eu nunca vi uma coisa daquela. Aquele homem era santo. Qual é a principal passagem? Quando eu falo agora do Santo Papa João Paulo II, o que é que o Monsenhor José Mário lembra? De cara. De cara, primeiro, que ele, em todas as circunstâncias, mesmo estando muito doente, ainda com a bengala na mão, ele era um artista, ainda rodava a bengala e brincava. Ele tinha um humor de um santo. Uma vez eu observei, eu estava na capela com ele, e um chinesinho era o padre que tomava conta do missal. Que nem eu teria paciência, eu não teria paciência. Na hora de passar a página, botar na página para o Papa ler, na hora da missa, ele estava todo perdido, ele não tinha marcado, os missais são cheios de fita. Ó. E o chinesinho não marcou nada. E ele não tinha marcado. Olha, ele ficou ali impassível, como se nada tivesse acontecendo. Eu, com meu temperamento, eu não teria aguentado. Eu sei que eu não teria. Eu tinha dito, no mínimo, imbecil. Você sabe que não é hora de marcar, isso era para estar marcado antes. Monsenhor José Mário de Medeiros, uma rica história, uma trajetória que enriquece quem escuta as suas histórias, tantas experiências. Foi uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigada por uma conversa tão franca e tão transparente sobre algo sobre a qual as pessoas têm muita curiosidade, outras pessoas têm medo, outras querem enfrentar e não enfrentam, e a gente trouxe de forma leve um assunto muito sério. Um assunto muito sério. Muito sério. Muito obrigada, Monsenhor. Obrigado, digo eu, por essa chance, porque quando a gente tem quase 82 anos, eu tive muitas outras experiências de trabalhar com as prostitutas no Recife, de trabalhar com os encarcerados de Igaraçu,
lá na colônia penal de Itamaracá. E 5 anos que eu passei na Bélgica, eu trabalhava à noite nos hospitais, eu era auxiliar de enfermagem, e a minha vida é cheia de muitas experiências. E eu estou muito feliz, porque é que eu estou chegando a 82 anos. Até hoje, eu tenho um grande privilégio, uma memória. A minha memória, eu sou capaz de repetir um sermão que eu ouvi quando eu tinha 10 anos, com as mesmas palavras. Então, a minha memória é excelente. Se eu perdê-la, aí não quero mais viver, não. Muito obrigada, Monsenhor. Obrigado. Muito obrigada por essa conversa tão rica. Muito obrigada. O Ana Ruth Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Você continua nos acompanhando, porque este é um canal, você sabe, que a gente traz histórias, a gente compartilha ideias, vivências e trata dos assuntos mais sérios, com a leveza, mas sem perder a seriedade necessária para eles. Muito obrigada por sua companhia. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Ana Ruth Entrevista. Até lá.